Em meados do século XIX, na Inglaterra, nasceu Charles Dickens, um dos mais notáveis escritores da literatura mundial. Sua vida foi marcada por altos e baixos, e sua genialidade literária deixou um legado que perdura até os dias de hoje. Tudo isso e muito mais, logo após a vinheta. Charles John Ruffin Dickens nasceu em 7 de fevereiro de 1812 em Portsmouth, Inglaterra. Ele foi o mais popular dos romancistas ingleses da era vitoriana. No início de sua atividade literária, também adotou o apelido Boss. As suas obras gozaram de uma popularidade sem precedentes ainda durante a sua vida, e durante o século XX, críticos e acadêmicos reconheceram-no como um gênio literário. Os seus romances e contos são extensamente lidos ainda nos dias de hoje. Sua infância foi difícil, enfrentando dificuldades financeiras e com a prisão do pai por dívidas. Essas experiências influenciaram suas obras, tornando-as um retrato contundente da sociedade vitoriana. Charles Dickens foi muito mais do que um mero autor. Ele se tornou um símbolo da luta contra as injustiças sociais e um mestre da narrativa. Sua vida e obras inspiraram e cativaram leitores de todas as idades e culturas, eternizando-o como um dos maiores escritores da história literária mundial. Graças às suas grandes narrativas, massas de pobres analfabetos tinham, por hábito, pagar um tostão para que alguém lhes lesse o episódio desse mês, o que inspirou uma nova classe de pessoas a aprender a ler. O seu conto de 1843, A Christmas Carol, continua a ser bastante popular e a inspirar adaptações em todos os meios artísticos. Oliver Twist e Great Expeditions também são adaptados com frequência, e, à semelhança de muitos dos seus romances, evocam imagens da era vitoriana em Londres. O seu romance de 1859, A Tale of Two Cities, que tem lugar em Londres e Paris, é a sua obra de ficção histórica mais conhecida. Dickens foi uma das celebridades mais famosas da sua época e era bastante procurado pelo público. No final de sua carreira, Dickens fez várias digressões onde lia as suas obras em público. Contudo, o escritor iniciou sua carreira como jornalista e escritor aos 20 anos de idade. Sua primeira obra publicada foi The Pickwick Papers, que o catapultou para a fama em 1836. A partir daí, sua criatividade não conheceu limites. Entre suas obras mais conhecidas estão Oliver Twist, David Copperfield, A Christmas Carol e The Great Expeditions. Oliver Twist denunciou as condições miseráveis dos órfãos em Londres, enquanto David Copperfield refletiu a vida do próprio Dickens e abordou temas como a justiça social e a igualdade. A Christmas Carol é uma história intemporal de redenção, enquanto Grandes Esperanças explorou a ambição humana e a redenção moral. Após sua morte em 9 de junho de 1870, Charles Dickens deixou um legado duradouro na literatura. Seus personagens complexos, descrições vividas e críticas sociais influenciaram inúmeras gerações de escritores. Sua obra continua sendo adaptada para o teatro, cinema e televisão, provando sua relevância contínua. O termo Dickensian é usado para descrever algo que faz lembrar Dickens e suas obras, como é o caso de condições sociais e laborais precárias ou de personagens cômicos ou repugnantes. A revista semanal Household Words, onde viria a publicar em folhetos alguns dos seus romances, foi fundada também por ele em 1850 e chegou a vender 40 mil cópias por semana. A revista seria reformulada em 1859, mudando de nome para All the Year Round. Os livros de Dickens tornaram-se extremamente populares na época e eram lidos com grande expectativa por um público muito fiel à sua escrita. Em Gad's Hill Place havia algumas cenas de Henrique V e de Shakespeare que localizam-se nesta mesma área. Essa referência literária agradava demais a Dickens.
E essa influência foi importante para o fecho das prisões de Marshalsea e de prisão de Fleet. Dickens teria tido, talvez, a esperança de ver nos seus 10 filhos o início de uma dinastia literária, pelo fato de todos terem nomes que remetem para a história da literatura inglesa. Seria efetivamente difícil aproximar-se sequer do sucesso de seu pai. Alguns parecem ter herdado do pai de Dickens a tendência para esbanjar o dinheiro. Contudo, apenas sua bisneta, Monica Dickens, seguiria as suas pegadas e se dedicaria à escrita de romances. A própria era vitoriana pode se designar de era dickensiana, se pensarmos na forma como foi perenemente descrita por este escritor. Depois de sua morte, em 1870, a literatura inglesa tornou-se muito mais realista, talvez em razão à tendência de Dickens para o picaresco e o ridículo. Outros romancistas da era vitoriana que o seguiram, como Samuel Butler, Thomas Hardy ou George Gissing, demonstram-se claramente influenciados por Dickens, ainda que a sua escrita seja mais sombria e menos melodramática. Dickens continua, contudo, a ser um dos mais geniais criadores da literatura mundial de todos os tempos, sendo dificilmente superado na popularidade e acessibilidade da sua escrita. No cinema português, podemos contar com a adaptação do seu Hard Times por João Botelho, no filme Tempos Difíceis. Se esse conteúdo agradou você, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora.